para ninguém que o Pedro Lourenço comprou, né, esses 20% das ações da SAF do Cruzeiro, avaliadas então em 100 milhões de reais. É aquela coisa, né? O Pedro Lourenço já tinha essa pendência com o Cruzeiro na casa dos 30 milhões, que ele fez de empréstimos para pagamento de transfer ban, salários atrasados. Vocês sabem o como ele foi importante, principalmente em 2020 e 2021, antes da chegada da SAF, né, do Ronaldo em 2022. Então, foi fundamental para fazer esses pagamentos e tinha esses débitos com o Cruzeiro, onde então o Ronaldo fez essa negociação, abatendo esses 30 milhões de reais que tinha de dívidas com o empresário e tendo mais esses 70 milhões de reais em aportes, somando tudo, né, 100 milhões de reais para fazer esse pagamento e a compra de 20% das ações do Cruzeiro. Vale lembrar que esse dinheiro vai ser totalmente investido em infraestrutura. Inclusive o centro de treinamentos da Toca 2 vai ser rebatizado, né, para se chamar CT Pedro Lourenço, inclusive com um valor que foi destinado ao clube até aqui de mais de 8 milhões de reais para a reforma do CT. Eu já trouxe um vídeo aqui completo falando só sobre isso. Quando terminar, eu deixo na tela final, onde eu falo sobre o centro de treinamentos do Cruzeiro, que deve ter várias melhorias nos próximos anos, tanto na infraestrutura quanto também na categoria de base, e esse valor aí destinado do Pedro Lourenço basicamente vai ser só para isso. Desses 70 milhões de reais não vai ser um valor destinado a, por exemplo, aportes de contratações de jogadores, não. Esse aí vai ser para a infraestrutura, tanto agora de imediato, que já começou em março desse ano, quanto para os próximos anos, que com certeza teremos novidades. Vale lembrar também que com a chegada do Pedro Lourenço, ele já tinha esse interesse de participar em algumas contratações. Na Série B, se você for parar para pensar, ele, pelo menos pelo que nós sabemos, não ajudou em nenhuma contratação. Por exemplo, não diretamente, né? Porque ele pagava os salários, pagava transfer ban, pagava patrocínio, então obviamente ajudou muito. Mas, por exemplo, ele já vinha falando que queria trazer um camisa 10 para o Cruzeiro na Série B de 2020, na Série B de 2021, na Série B de 2022, e muitas das vezes não foi possível, como no caso do Guzmán, ou por exemplo em 2022, que o próprio Cruzeiro, o Pesolano, o Ronaldo não quis um jogador com um salário bem mais alto do que os outros jogando na Série B. E nesse ano foi possível, trazendo então o Matheus Pereira, que tem vencimentos próximos ou até superiores a R$1 milhão por mês, jogando no Cruzeiro, né? Como que isso é possível? O Cruzeiro voltou agora para a Série B e se não fosse pelo Pedro Lourenço, esse valor seria realmente completamente fora da curva para a realidade do Cruzeiro hoje. Então a chegada dele sim ajudou nessa questão financeira, com o Cruzeiro tendo dois donos, né, ao invés de somente o Ronaldo, ainda mais que o Pedro Lourenço é cruzeirense, então imagina se você fosse o Pedro Lourenço, né, com uma grana absurda, com certeza uma hora ou outra você vendo o time ali não andando, você ia falar, cara, que se dane, esses 2 milhões de reais aqui por mês não vai ser quase nada para mim, eu vou contratar um jogador de peso para o Cruzeiro. Então é bom ter um tipo de dono assim, e o Ronaldo que é obviamente muito criticado e merece com toda certeza, mas pelo menos a questão de planejamento no lugar, só acho que falta um pouco mais de investimento. Bom, então até deixei aqui uma lista de nomes que tinham sido especulado lá na época, em março do ano passado de 2022, que foram esses aqui, ó, que no caso o Ronaldo teria interesse naquela ocasião de negociar um percentual antes dessa negociação com o Pedro Lourenço, ó, que eu vou deixar aqui para vocês, que seria algumas opções, como por exemplo o próprio Pedro Lourenço, o Regis Campos, que foi uma alternativa especulada na época, até mesmo para a SAF. Tem também o Eugênio, que é da Localiza, né, que é um dos donos da Localiza, que sem dúvidas, né, tem uma condição financeira bem alta. Tem também o Thiago Costa, que é da Vila Alimentos, eu acho que não sei se eu escrevi certo aqui na época, mas enfim, tem ele também. Tem outro também que é o Emílio Brandi, que é o da Novo Safra. O Paulo Henrique Guimarães, que é do banco BS2. Tem também o Vitorino Medioli, que é da Sada, que também é dono, enfim, da Sada Cruzeiro. Então tem essa proximidade de alguns outros portais também. O Tempo também é dele. E o Aquiles Diniz, que é do banco Inter, também mais um aí ligado a bancos. E tem ainda mais um outro que eu acabei não anotando aqui, e eu esqueci o nome dele, que era dono de uma empresa, né, de medicamentos, farmacêutica e tudo mais, que foi negociado por mais de bilhões de reais recentemente, e foi um cara que até tirou foto com o Cruzeiro, com o Ronaldo, né, no ano passado. Enfim, acabou não avançando, mas com certeza tem sim alguns interessados e pode vir a ser uma alternativa, né, para o ano que vem. Quero saber o que você tem a dizer aqui desses nomes. Alguns mais conhecidos aqui pelo Cruzeiro, como o próprio Regis Campos, o Medioli e acho que é isso, né, os mais conhecidos aqui pela torcida, mas alguns outros também cruzeirenses. Bom, então teve essa especulação a respeito do Mercado Livre, que poderia, né, patrocinar o Atlético Mineiro, que no caso os valores não foram divulgados e nem onde seria, por exemplo, na propriedade, mas certamente poderia render um bom valor, né, até porque a empresa é gigante aqui no mercado brasileiro e até mesmo pela área que está inserida, tem realmente um faturamento altíssimo, então não seria grande coisa pagar 15, 20 milhões de reais
para um patrocínio no Cruzeiro, né? Que, só para você atualizar, não tem nada nesse sentido, mas o Cruzeiro tem trabalhado bastante em relação ao seu marketing em si, tanto com mudanças em relação à sua área de, no caso, atuação de pessoas que têm chegado no Cruzeiro, quanto também de parcerias recentes, como o Cruzeiro fechou com a Brax, que é uma empresa que é responsável pelos telões atrás dos gols no Mineirão e faz essa comercialização de placas de publicidade. Agora, se o Mercado Livre poderia ou não ser uma alternativa para o Cruzeiro, aí eu já não sei, mas a grande expectativa é que o Cruzeiro tenha sim alguns patrocinadores chegando a partir da próxima temporada. Mas por quê, né, Gustavo? Porque hoje o Cruzeiro não tem a sua camisa completamente preenchida. Agora eu falo um pouco mais com vocês a respeito sobre isso. Bom, antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mudou várias camisas de times internacionais, que eu vou deixar alguns exemplos aqui na loja dele para vocês, que você pode ir lá no Instagram, ver as opções e modelos que tem para vocês, do seu tamanho, no caso, do jeito que você preferir, com opções saindo a partir de R$100 a 150 sem a personalização, e ela personalizada então saindo a partir de R$160. E você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto. Lembrando também que tem uma loja no centro de Belo Horizonte, né, que você pode ir lá, uma sala incrível, bem interessante, que eu fui na semana passada, que você pode ir lá marcar um horário para você escolher suas camisas, 10% de desconto, você falando que veio aqui então pelo canal. Bom, então por que eu falo, né, que a camisa do Cruzeiro não está completamente preenchida? Eu já trouxe até essa matéria aqui para vocês, né, no caso sobre quanto que o Cruzeiro ganha com cada propriedade na sua camisa, e dá para ver que o Cruzeiro não está completamente cheia, né? Primeiramente, a Raposa ano passado tinha 2 patrocinadoras a mais em relação ao que tinha hoje, em relação às propriedades, né, o espaço que são ocupados. Por exemplo, com a Boozer, que era nas laterais, e também com a Champions Watch, que era logo abaixo, né, do patrocínio Master, que ano passado era dos supermercados BH. Então, tinha aí, no caso, essas 2 patrocinadoras que, obviamente, na Série B, né, pagavam muito menos do que seria na Série A. Como o contrato com a Boozer se encerrou no final do ano passado, não teve essa renovação, e desde o início do ano o Cruzeiro não contratou nenhuma outra empresa, né, não teve nenhuma empresa que, no caso, chegou para patrocinar o Cruzeiro nas mangas. A única novidade seria da CIMED, né, em relação aqui no peito, e no caso, se eu não estiver enganado, da MM, aluguel de carros, que chegou na reta final do ano passado, continuou para esse ano, e substituindo então os supermercados BH, a Betfair como patrocínio Master, e os supermercados BH indo para as costas, né? Então, essa parte aqui que era da Champions Watch até o mês de junho teve esse seu contrato rescindido, e desde então o Cruzeiro não trouxe mais nenhuma, né, patrocinadora para esse espaço, que é estranho, né, porque o Cruzeiro rescindiu esse seu contrato, que, lembrando, com a Champions Watch não permitia a chegada de patrocinadores de bancos. Então, quando rescindiu, foi lá no mês de julho, eu até falei para vocês, ó, eu não ficaria nada surpreso se o Cruzeiro anunciasse uma parceria com uma empresa, né, no caso de sistemas financeiros, ou um banco realmente, porque esse contrato com a Champions Watch ia até o final do ano e impedia a chegada desse tipo de patrocínio. E rescindiu, não sei se pegou uma compensação financeira, né, possivelmente, mas não chegou ninguém até aqui, e não acho que deva chegar daqui para o final da Série A, né, apesar de que tem um tempo aí ainda, alguns 10 jogos, né, 11 se não estiver enganado. Enfim, e além disso, vale ressaltar também que o Cruzeiro aumentou muito em relação aos valores que recebe na sua camisa, que eu quero comentar aqui com vocês. Agora eu quero até saber, quem que você acha, né, que poderia patrocinar o Cruzeiro? Acho que uma volta do BMG, que deve sair do Atlético Mineiro, deve sair também do Corinthians no ano que vem, poderia ser uma boa para o Cruzeiro. E também tem outros, né, igual a XP, que fez essa intermediação da venda da SAF. A XP pertence ao Itaú, que já investiu muito em futebol há alguns anos atrás, e o Santander, que o Ronaldo era embaixador da empresa, não sei se é ainda mais, mas em 2019 ele fechou esse acordo com o Santander, que era o embaixador do Santander no Brasil. Será que poderia ser uma boa? Estou curioso para saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, onde eu trouxe para vocês ontem, né, sobre esses valores que o Cruzeiro recebe em relação à sua camisa. O portal Esportes Market Brasil trouxe, né, que o Cruzeiro tem um faturamento médio de 32 milhões e meio de reais com as suas camisas. Obviamente é um valor maior porque o bônus da Betfair pode ser mais alto e alguns valores não foram divulgados, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No caso, na frente, né, a Betfair pagando 25 milhões de reais anuais, contrato válido até final de 2025, mais bônus que pode fazer esse contrato passar dos 30 milhões anuais. Tem também com a Adidas, que o Cruzeiro não recebe um valor fixo, mas sim 25% de cada camisa que é vendida. E também tem, no caso, a CIMED, que está no clube, né, desde o final do ano passado, com contrato até dezembro de 2026. E a empresa vai pagar 5 milhões de reais por ano para a equipe. É um patrocínio que eu achei bem bonito aqui no meio do peito do Cruzeiro.
nas cotas, né? Tem aí a MM Aluguel de Carros, que é uma parceria que gera, né, o Cruzeiro vamos colocar assim, uma amenização de custos, como se fosse um investimento para o Cruzeiro, de quase 2,5 milhões de reais anuais, que é um patrocínio no meio dos números. Eu acho muito bonito também essa parceria aí do Cruzeiro com a MM, achei que ficou bem legal. E os